Se você sem querer parou nesse vídeo, muito provavelmente você esteja pesquisando qual vai ser a sua primeira calculadora científica. Seja você um aluno do ensino superior e até mesmo um aluno do ensino médio, já que algumas funções podem te ajudar. E mais do que isso, não só simplesmente vamos falar do seu formato ergonômico, confortável para as mãos, além de ter 2 baterias de lítio para seu funcionamento, vamos também ensinar a vocês algumas funções básicas desta calculadora científica modelo HP9S. Vocês podem ver a princípio um emaranhado de botões. Pode te assustar a primeiro momento, mas não se preocupe. No final deste vídeo você vai dominar algumas funções presentes nela. A primeira delas é sabermos o significado deste botão, que é o Second Function. Este botão verde que vocês estão vendo. Cada botão na calculadora, como vocês podem perceber, tem uma função escrita em branco e uma outra função escrita nesse verde azul. Se você apertar simplesmente num botão qualquer, vai ativar esta função. Se você apertar o Second Function, vai valer a função que está escrita aqui em cima. Por exemplo, vamos calcular a raiz quadrada de 81. E vamos apertar este botão. Podemos ver que o resultado foi 9. Mas e se apertarmos agora o botão Second Function? Vamos fazer de novo o 81. Apertando o Second Function, você pode perceber que está escrito no visor da tela que essa opção está ativa. Então, neste caso, nós vamos apertar de novo este botão, só que em vez de calcularmos a raiz quadrada, nós vamos calcular a raiz cúbica. Neste caso, vai aparecer o número 4. Mas se vocês se lembram muito bem das suas aulas de matemática na 5ª série, a raiz cúbica de 81, na realidade, ela é 3 raiz de 3, o que é diferente de 4. Mas Lucas, por que apareceu então 4 na calculadora científica? Isto é muito simples. É porque a calculadora ela está programada para exibir apenas a casa dos inteiros, sem considerar as casas decimais. Neste caso, a calculadora ela arredonda para o primeiro número inteiro acima do resultado. Para mostrarmos o resultado de uma maneira um pouco mais precisa, a gente vai usar uma outra função da calculadora, que é este botão roxo que vocês estão vendo aqui. Apertando Second Function e este botão aqui, e qualquer número entre 0 a 9, por exemplo 2, olha só o que aconteceu no visor da sua calculadora. Ela exibe um 0 inteiro e mais 2 casas decimais, para que nós podemos apresentar um resultado um pouco mais preciso. Se a gente voltar de novo à maneira que estava, se a gente apertar este botão Second Function EXP, quer dizer que eu mostrei no visor da calculadora o valor de π, ou seja, vai aparecer 3. Mas, se a gente programar a calculadora para que ela exiba, por exemplo, 3 casas decimais, e apertarmos de novo a função π, olha só, já aparece 3.142. Apertando 9 casas decimais, olha só o que aparece, 3.141592.654. Já temos um resultado muito mais preciso do que quando nós não tínhamos casas decimais. Esta função não é muito útil para fazer contas simples, como por exemplo 1 mais 1. Uau! Agora, se a gente dividir 2 números aleatórios, cujo resultado não vai dar um valor inteiro, por exemplo 4.587 dividido por 214, nós teremos um resultado muito mais preciso. Eu queria digitar 1400, mas sem querer eu errei um dígito. Eu devo digitar o número tudo de novo? Não necessariamente. Nesta calculadora tem um botão que é esses 2 zeros e uma seta 1 zero. O que ele faz? Ele apaga o último dígito que você digitou. Apertando o botão você percebe que o dígito 2 foi apagado. E neste caso, basta colocar um outro dígito do seu interesse. Pronto, 1400.
Vamos supor que você esteja numa prova de cálculo. Você está fazendo aqueles cálculos imensos, seja o limite, ou a derivada, ou a integral, tanto faz, e de repente, no meio de uma conta, você pare numa fração. Como por exemplo esta, 13 terços mais 5 meios. O que você faz? Alguns professores eles não aceitam que você leve calculadoras científicas para a prova, mas outros aceitam. Neste caso, podemos ter um trabalho muito mais rápido do que calcular MMC, dando resultado de 41 sextos, através de um botão chamado A, B sobre C. Primeiro a gente digita o numerador, 13, aperta este botão, 3. Olha só o que aparece, um símbolo meio estranho indicando que é a fração, ou seja, eu indiquei que é 13 terços. E olha só o que aparece no visor. A calculadora, ela exibe neste formato aqui, 4 inteiros e 1 terço. Provavelmente você não via isto desde a sua quarta série, que simplesmente é 3 vezes 4 mais 1, o que voltamos a 13 terços. E vamos somar ao segundo número, que era 5 meios. Ela deu 6 inteiros e 5 sextos. Mas eu queria que mostrasse o resultado como 41 sextos, como vimos aqui do lado. Isto é fácil, é só utilizar o second function e o mesmo botão. Olha só, chegamos ao resultado de 41 sextos. Se você apertar este botão novamente, a calculadora vai fazer esta operação 41 dividido por 6 e vai te dar o número em casas decimais, 6,83. Porcentagem é uma das funções que também está presente nas calculadoras mais simples. E nesta calculadora científica também ela está presente. Queremos calcular, por exemplo, 45% de 180. Neste caso, a gente faz 45 vezes 180 e a função equivalente à porcentagem é o second function do botão Enter. Então, nesse caso, a gente aperta second function, Enter e Enter de novo, chegando no resultado de 81. Também é possível que você trabalhe em notação científica. Por exemplo, vamos fazer esta expressão. A notação científica da calculadora, ela é ativada com o botão EXP. Você já viu este botão antes quando nós vimos o valor de π. Nesse caso, nós não vamos apertar o second function dele. Bastamos botar 1.5, aperta o EXP. Veja que no seu visor ele aparece um 00 do lado. E neste caso é só colocar o 6. Esta notação é a mesma coisa do que isto aqui. Vamos dividir por 0,8. 0,8 vezes 10 elevado a 2, ou 80. Apertando o Enter, a gente vê um número enorme. Mas eu gostaria de ver este número também em notação científica. Basta então apertarmos o botão roxo. Pronto! 1,88 vezes 10 elevado a 4. Ele fez um arredondamento deste número. A calculadora também é capaz de calcular potências. Por exemplo, vamos calcular 2,7 elevado a 8 nesta calculadora. Neste caso, a gente vai usar este botão aqui, x sobre y. A gente faz o seguinte, a gente digita a base, 2,7, e este botão aqui, x elevado a y. E a gente coloca agora o expoente 8 e damos Enter. Pronto, 2824,3. A second function deste botão serve para calcular a raiz a x de qualquer número. Como por exemplo, nós vamos utilizar raiz
raiz oitava de 15.830. Neste caso, a gente vai digitar 15.830, second function e este botão, e 8, raiz oitava, dando um resultado de 3,35. Muito provavelmente você já viu logaritmos em algum momento de sua vida. Logaritmos, como vocês podem ver, é uma expressão prima da potenciação. Por exemplo, o logaritmo de 8 na base 2 dá o seu expoente, 3, porque 2 elevado a 3 dá 8. Nesta calculadora é possível que você calcule logaritmos na base 10, como por exemplo, logaritmo de 10.000 na base 10. Vamos ver? 10.000. E vamos apertar este botão log. Olha só que surpresa! Aparece o valor 4. Por quê? 10 elevado a 4 dá igual a 10.000. Este é um tipo especial de logaritmo, que os matemáticos chamam de logaritmo neperiano, que é um logaritmo que tem a base e. Este é um número irracional. E o valor você pode descobrir também nesta calculadora, através do second function do botão ln, que é o e elevado a x. Basta colocar o x igual a 1 e você vai apertar o second function e este botão e você vai ver que vai aparecer um valor aproximado de 2,72. Logo, ln calcula um logaritmo na base 2,72 e alguma coisa. Por exemplo, vamos calcular o logaritmo de 5 na base e. Então a gente coloca o número 5, o botão ln e pronto. Chegamos ao valor de 1,61. Fatorial é o produto de todos os números inteiros que vai de 1 até n. Por exemplo, o fatorial de 7 é o produto de todos os números inteiros, indo de 1 até 7. Na calculadora, nós podemos calcular o fatorial de qualquer número inteiro. Por exemplo, vamos calcular o fatorial de 7. Colocamos um número e apertamos o second function do botão CE, onde vocês podem ver um x com ponto de exclamação, que é o fatorial. O fatorial de 7 é 5.040. Este conceito é muito importante na análise combinatória. Vamos supor que temos uma lanchonete e que tem 6 sabores de sucos. E que há uma promoção que 3 sucos estão sendo vendidos por R$1. Ou seja, se você comprar 3 copos de suco, você só vai pagar R$1. Neste caso, você tem 120 maneiras de fazer estas combinações. Uma combinação que eu poderia fazer, por exemplo, é pegar laranja, pêssego e limão, como os 3 sucos que eu vou pagar pelos 3 copos somente R$1. Este conceito é o conceito de permutação, e nesta calculadora ela pode ser calculada por este botão NPR. A gente vai colocar 6, que são os 6 sabores de sucos que a loja vende, apertamos o second function e o número 8, que é o NPR, e colocamos 3, já que eu posso fazer combinações com 3 elementos. Apertando o Enter, você vai chegar que tem 120 combinações diferentes de suco. Operações trigonométricas é mais uma função que esta calculadora é capaz de fazer. Vai ter momentos que durante seus cálculos trigonométricos não vão poder contar com esta tabela básica de valores. O seno, cosseno e o tangente de ângulos como 30, 45 e 60 graus, todo mundo conhece os seus valores. Mas, por exemplo, a gente queira calcular o seno de 75 graus, que não está presente na tabela. Neste caso, basta botarmos o ângulo 75 e apertarmos este botão, Sim. Chegamos a um valor arredondado, claro, de 0,97. O inverso também pode ser feito através do second function do mesmo botão. Por exemplo, chegamos ao resultado que deu 0,418. Este é o valor do cosseno de qual ângulo? Neste caso,
A gente vai colocar 0.418. Vamos apertar o Second Function e o Cos. Neste caso, a gente vai chegar ao valor do ângulo, que é 65,29 graus. Se quisermos sermos ainda mais precisistas, podemos obter este valor em graus, minutos e segundos. Para isto, a gente vai usar o Second Function e este botão aqui. Neste caso, vai nos retornar 65 graus, 17 minutos, 29 segundos e um 8. Alunos de ciência da computação vão ver muito este tema, e ele é bases numéricas. Esta calculadora é capaz de convertermos para diversos tipos de bases numéricos. Normalmente nós usamos os números decimais, porque, segundo uma das teorias, nós temos 10 dedos. Logo, nós usamos sistemas numéricos na base 10. Vocês estão vendo 5 dedos porque os outros 5 dedos estão sendo usados para segurar a câmera. A menos que eu filme com a boca. Os computadores, ao contrário da gente, utilizam a base binária, por causa principalmente dos circuitos elétricos, já que eles só possuem 2 estados. No nosso caso, um número como 29 da base 10, para o computador, ele é 11101. Vamos verificar isso na calculadora? Colocamos o número 29, apertamos o Second Function e apertamos o botão de divisão, já que o Second Function dele ele vai me converter para números binários. 1101. Para voltarmos à base decimal que conhecemos naturalmente, apertamos o Second Function e apertamos o botão mais. Voltamos ao número 29. Esta calculadora ela tem algumas limitações. Por exemplo, e para sabermos o número 4588 em base binária? E deu erro. 4588 em base binária dá um número enorme. A calculadora não tem como mostrar todos os dígitos, não lhe restando outra alternativa a não ser dividir manualmente. Now the weather forecast. A previsão de tempo em Ohio nesta noite vai fazer 18 graus Fahrenheit. Quanto será que isto aqui é em graus Celsius? Com a sua calculadora, é muito rápido de se resolver. Vamos colocar aqui a temperatura em Fahrenheit e desta vez vamos apertar o botão Second Function, A para B e o número 1, chegando no resultado de menos 7 graus Celsius. Como o vídeo já está muito longo, vamos listar para vocês algumas funções avançadas desta calculadora. Vale destacarmos que para estudantes de engenharia há modelos mais avançados de acordo com a necessidade, mas para qualquer outro curso de exatas é uma calculadora com muitas funções, como vocês acabaram de ver, a um preço bastante acessível, R$ 35. E para terminar o vídeo, vamos ensinar como desligar a calculadora. É só apertar aqui? Não! Se você não quiser esperar 10 minutos até ela se desligar sozinha, basta apertar o Second Function e o botão vermelho. Enquanto o vermelho é on, o Second Function é off. Pronto, a calculadora se desligou e o vídeo acabou. Até mais!